Salve galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Professor Leanderson para mais uma aula de física para o cursinho Acesso para Todos, Ubatuba, beleza? Nós vamos dar sequência aqui à resolução dos exercícios, paramos no exercício 4, sem mais delongas vamos para o 5 aqui. Vou ler rapidamente aqui o enunciado. Um garoto corre puxando um aviãozinho de plástico que se desloca a uma altura constante. A força com que o garoto puxa o aviãozinho faz um ângulo de 30 graus com horizontal e tem intensidade de 48 newtons, conforme a figura a seguir. Aí tá lá o garotinho aqui puxando a corda aqui, né? Puxando o aviãozinho com ângulo 30 graus aqui, em relação à horizontal. Ele dá o valor de seno e cosseno de 30 graus, né? Seno de 30 graus igual a meio, cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Nas condições descritas, pode-se afirmar que o módulo da componente horizontal da força aplicada no aviãozinho é... Então vamos imaginar a seguinte situação aqui. Então tá aqui o... Eu vou desenhar aqui um diagrama de forças. Então ele vai estar 30 graus em relação à horizontal. Graus. Beleza? Então o que acontece? Se ele está puxando, aqui está o aviãozinho. Se ele está puxando, a força tem que ir nessa direção e nesse sentido aqui. Né? Então meu F, meu módulo de F vale 48 newtons conforme o enunciado diz. Beleza? Ele tem 30 graus em relação à horizontal. 30 graus. Ele quer saber a componente horizontal. Quem que é a minha componente horizontal? Gente, uma força, ela pode ser... uma força pode ser decomposta, né? em várias subforças, vamos dizer assim. Como nós temos duas dimensões, a gente está trabalhando somente no eixo x e y, nós vamos decompor essa força nos eixos x e y. Tá? Na física universitária, nós poderíamos decompor também no eixo z, porque na verdade são três dimensões, né? Eixo x, y, z. Né? Comprimento, altura e largura. Mas aqui a gente somente faz em duas dimensões. Então, como ficaria aqui? Nós poderíamos decompor, supondo que aqui seja um eixo x e aqui seja um eixo y, né? Ele pode ser decomposto numa componente horizontal, que é o que está sendo solicitado no problema, uma componente horizontal, como é o f de x, e uma componente em y, né? Que eu vou chamar de f de y, né? Só que ele pede apenas o módulo de f de x. Bem, se deste lado aqui mede f de y, então do outro lado aqui vai medir também f de y. Então nós formamos um triângulo retângulo, né? Aqui está um ângulo reto, ó. Beleza? Seria um triângulo assim, né? Para quem não conseguiu visualizar, ó. Aqui é o módulo da componente horizontal. Aqui está o módulo da componente vertical e aqui o módulo da força aplicada pelo menino. Que nós já conhecemos, inclusive, vale 48 newtons. Né? E aqui o ângulo é de 30 graus. Se eu conheço o ângulo, eu conheço a hipotenusa, né? Que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E eu quero saber quem que é esse cara aqui, ó, f de x. Qual que é a relação trigonométrica que eu uso? Só a gente prestar atenção que f de x é o cateto adjacente em relação ao ângulo de 30 graus. Se é o cateto adjacente, a relação que eu uso é cosseno, né? Então, cosseno de 30 graus é igual a meu cateto adjacente, que vale f de x, dividido pela hipotenusa, que vale f. Como eu quero saber quem é f de x, eu isolo f de x, né? F está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, é igual a f vezes cosseno de 30 graus. Né? Então f de x é igual a minha força, que vale
48 newtons vezes 30 graus, que vale de acordo com, né, inclusive foi até fornecido no exercício, a raiz de 3 sobre 2. Simplifico aqui, ó, divido por 2. Então, minha componente horizontal vale 24 raiz de 3, não pode esquecer da unidade, newtons. Beleza? Então, gente, toda força ela pode ser decomposta, tá? Numa componente vertical e numa componente horizontal, no caso de 2 dimensões. Beleza? Então, aqui a minha alternativa C. 24 raiz de 3 newtons. Beleza? Se eu quisesse calcular a componente vertical, eu utilizaria o seno de 30 graus. Beleza? Vamos passar para o próximo exercício aqui. Exercício 6 da Universidade Federal de Alagoas. Tá? De dentro de um automóvel, se movendo com velocidade constante, numa estrada horizontal, um estudante olha pela janela lateral e observa a chuva caindo, fazendo o ângulo θ com a direção vertical, com seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6. Para uma pessoa parada na estrada, a chuva cai verticalmente, com velocidade constante modo UV. Se o velocímetro do automóvel marca 80 km por hora, pode-se concluir que o valor de V é igual a... Aí está lá as alternativas. Vamos primeiro separar aqui os dados fornecidos para o problema. Seno de θ é igual a 0,8, cosseno de θ 0,6, né? E a velocidade do carro, velocidade do automóvel, vou chamar de VA, o módulo vale quanto? 80 km por hora. Beleza? Então vamos pensar no seguinte. Para um observador que está na estrada, na beira da estrada, o carro ele vai passar naturalmente na horizontal, né? E a chuva vai estar na vertical conforme está escrito no problema, né? Só que para uma pessoa que está dentro do carro, né, como o carro está em movimento, ele vai ver a trajetória dessa chuva, dessas gotas de água, diferente da pessoa que está parada na estrada. Por quê? Pelo fato de nós termos. Então ele fala que a chuva ela cai com... Para o cara que está dentro do carro, para a pessoa, para o observador que está dentro do carro, a chuva ela cai com um ângulo θ, vou colocar um ângulo qualquer aqui, esqueça esse número que está aqui na minha régua virtual aqui, cai num ângulo qualquer aqui, ó. Qualquer não, tem um ângulo definido, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, né? O ângulo vale quanto? θ. Tá? Inclusive tem até os valores de seno e cosseno. Tranquilo? Mas por que pro observador que está dentro do carro, a chuva cai inclinada e pro cara que está na estrada, a chuva cai vertical? Porque o observador está dentro do carro em movimento. Essa velocidade aqui, que está inclinada, que eu vou chamar de velocidade resultante, né? É a resultante da velocidade da chuva com a velocidade do carro, que é a mesma velocidade que o observador está sujeito. Porque se o carro se move a 80 km por hora, o observador, qualquer coisa que esteja dentro do carro, está a 80 km por hora em relação ao observador que está na terra, que está em repouso. Né? Não se esqueça do conceito de movimento e repouso. Né? O observador está em repouso em relação ao carro, mas está em movimento em relação ao camarada que está, ao observador que está na beira da estrada. Né? Então essa velocidade inclinada aqui, V de R, é uma composição da velocidade do carro, que naturalmente está indo na horizontal. É uma composição, né? Como se estivesse decompondo no eixo X, né? E essa velocidade ela é conhecida, né? V de C vale 80 km por hora. Né? E a chuva, ela cai numa velocidade em relação ao camarada que está no solo,
ela cai com a velocidade de V que eu quero descobrir. Beleza? Eu quero saber o que é a velocidade resultante? Não, eu quero saber apenas quem que é a velocidade de V, porque ela cai verticalmente, né? Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. VR, hipotenusa. Esse lado amarelo aqui, o V, da chuva, é o meu cateto adjacente. E meu cateto oposto é a velocidade do carro, em relação a θ, né? Pessoal, se eu não quero saber quem que é o VR, eu tenho o valor de seno e tenho o valor de cosseno, qual que é a relação trigonométrica que eu vou utilizar? Eu não quero saber quem que é a hipotenusa. Tangente, né, galera? Porque que acontece? Se eu tenho o valor de seno e de cosseno, eu consigo descobrir tangente. Tangente de um ângulo é seno sobre cosseno. Tangente de θ é igual a seno de θ dividido por cosseno de θ. Beleza? Seno de θ, 0,8. Cosseno de θ, 0,6. Eu vou simplificar por 0,2 aqui. Dividir em cima e embaixo por 0,2. Então vai dar quanto? 4 terços. Então a tangente de θ vale 4 terços, né? Só que não é isso que eu quero descobrir, né? Só que ao mesmo tempo, tangente de θ é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Tangente de θ eu conheço, vale 4 terços. Cateto oposto vale 80. Cateto adjacente, não sei. Quero descobrir, né? Faço multiplicação em cruz aqui e ajeito, né, eu faço manipulação algébrica aqui, então V. Vou fazer o seguinte, fazer passo a passo aqui, vai. 4V é igual a 80 vezes 3, que dá 240. V é igual a 240 dividido por 4. V é igual a 60 km por hora. Alternativa B. De bola. Tá? Qual que é o macete desse exercício, gente? Para a pessoa que está dentro do carro, a chuva ela cai inclinada por conta da composição do movimento vertical da chuva e o movimento horizontal do carro. Então, para qualquer pessoa que esteja dentro do carro, a chuva vai cair inclinada. A velocidade das gotas de água será inclinada. Tá bom? Olha só o tanto de coisa que vocês utilizaram. Vocês utilizaram relações trigonométricas. Você utilizou aquele conceito de repouso e movimento que precisou utilizar. E o conceito de trajetória. Porque a trajetória para a pessoa que estava parada na estrada observando é diferente da trajetória, no caso da gota de água, né, da gota de chuva. A trajetória da pessoa que está parada na estrada é diferente da pessoa que está dentro do carro. Beleza? Não é um exercício tão trivial assim, tá bom? Próximo exercício. Bem, exercício 7. 3 forças são aplicadas sobre uma partícula. Os módulos das forças são iguais a F1 igual a 30 newtons, F2 igual a 20 newtons e F de 3 igual a 10 newtons. Determine o módulo da força resultante que atua na partícula. Tá? Pessoal, como a gente vai determinar a resultante? Em primeiro lugar, relembrar o que é a resultante. Resultante, gente, eu tenho um sistema de 3 forças. E a resultante seria substituir essas 3 forças por uma só. Né? Por uma só que causa o mesmo efeito dessas 3 forças. Tá? Eu vou desenhar num... É porque, às vezes, você não está reparando porque o desenho não está legal. Eu vou desenhar, vou dar uma pausa rápida e já retorno já. Pera aí. Galera, desculpa aí, tá? Que eu tive que cortar o vídeo para poder desenhar, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então já desenhei aqui o esquema. O F de 1 está horizontal para a esquerda, o F de 2 está inclinado 60 graus em relação à horizontal e o F de 3 está vertical para baixo.
tá? Então eu quero substituir essas três forças por uma só, né? O que eu tenho que fazer? Bem, como meu eixo de referência é meu plano cartesiano, cujo meu eixo x e y, né, são os eixos horizontal e vertical, né, aqui seria meu eixo y e aqui é o meu eixo x, beleza? Como o f de 1 ele já está na horizontal e o f de 3 já está na vertical, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer decomposição, tá? Nesse caso aqui, beleza? O f de 2 que está inclinado 60 graus em relação à horizontal, ele pode se dividir em duas componentes. Uma componente vertical, que está aqui, ó. Uma componente vertical, que eu vou chamar de f2 de y. E uma componente horizontal, que eu vou chamar de... Tá aqui, ó. Que é a projeção aqui, ó. Em cima do eixo x. Que é aqui. F2 de x. Né? Então eu vou separar essa... Eu vou decompor, né? Essa força que está inclinada, eu vou decompor em uma componente vertical e uma horizontal. Tá? Aí eu formo esse triângulo aqui. Eu formo esse triângulo aqui, ó. Que tem módulo F2 de y. Aqui vale a horizontal F2 de x. Aqui eu vou desenhar de outra cor aqui, ó. E a hipotenusa vale quanto? F de 2. Né? E aqui vale um ângulo de quanto? 60 graus. Aqui vale quanto? 60 graus. Né? Então primeiro eu vou determinar o valor da componente vertical de f de 2. F de 2. Vou fazer desde o começo aqui. Seno de 60 graus, porque f de 2 é cateto oposto em relação a 60 graus, é igual a f de 2 de y dividido pela hipotenusa vale f. Logo, f de 2 de y é igual a f vezes seno de 60 graus. Quanto vale f? F de 2. F de 2 vale 20 newtons. Vezes seno de 60, 0,87. Logo, a componente vertical de f de 2, 0,87 vezes 20. Vai dar 17,4 newtons, é isso mesmo. 17,4 newtons. E a componente horizontal, eu calculo através do cosseno. Cosseno de 60 é igual a componente horizontal de f de 2 dividido pela força em 2. Força de 2. F2. Então a componente horizontal é igual à própria força, F2, vezes cosseno de 60. Em vez de ele dar raiz de 3 sobre 2,5, ele já deu já o valor direto aqui, né? Ele já fez o valor já calculado, né? Então a cosseno de 60 graus vale meio, né? Então f de 2 vale 20 vezes meio. Então a componente horizontal da força 2 vale exatamente 10 newtons. Beleza? Então eu achei f de 2 de y e eu achei f2 de x. Tá? Aí o que acabou acontecendo, gente? Eu acabei transformando o sistema de 3 forças em sistema de 4 forças. Que vai ficar o f de 1. F1 ficou para horizontal para a esquerda. F de 3 ficou vertical para baixo.
F2 de x ficou direita, horizontal para direita. E f de 2 de y ficou vertical para cima. Tá? E agora o que eu faço? Agora eu posso fazer adição algébrica, ou seja, subtrair, né, as forças que estão na mesma direção. Então, força vertical com força vertical com força vertical, força horizontal com força horizontal, né? Força que está para a direita, F2 de x, vale 10. Menos. F1 está para a esquerda, vale 30. Minha resultante x vale menos 20 newtons, né? Significa que está 20 newtons para a esquerda na horizontal. R de y. Forças que estão para cima. Quem está para cima? 17,4, né? Que é minha resultante em y da... minha componente em y da força 2. Então vai valer 17,4 menos as forças que estão para baixo. F de 3 vale quanto? 10. Tá? Então vai valer 7,4 newtons para cima. Acabou o problema? Não. Por quê? Porque agora eu quero descobrir a resultante. Então eu acabei descobrindo uma resultante para cima, que é o R de Y, e eu tenho uma resultante na horizontal para esquerda, que é R de X. Né? Para eu descobrir a resultante, o que eu consigo fazer? Pitágoras, né? Porque o que acontece? Aqui, ó, eu desloco o meu R de Y para cá. Eu posso mover sem rotacionar o vetor. Então aqui eu tiro aqui, ó. E a minha resultante, ela sai do primeiro vetor e vai até o segundo vetor, tá para cá. Então aqui seria o meu vetor resultante. E eu tenho um triângulo retângulo. Então o que eu faço? Pitágoras de novo, né? Então a resultante ao quadrado, o módulo da resultante ao quadrado, que vou tirar a setinha de cima, né, para indicar que é o módulo, é igual a resultante em x ao quadrado mais resultante em y ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual a r de x menos 20, né? Só que é ao quadrado, né? Então eu vou colocar só o módulo aqui, 20 ao quadrado mais 7,4 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. Mais 7,4 ao quadrado vai dar... deixa eu fazer aqui no cantinho aqui. 7,4 vezes 7,4. Vai dar 16. Vai 1. 29. Mais 28. Vai 2. 51. Então vai dar 6. 7. 17 vai 1. 4. Vai dar 54,76. 54,76. Então a resultante vai ser a raiz quadrada de 454,76. Agora vou ter que pegar uma calculadora. Tô com preguiça de... Pessoal, não faça igual eu, tá? 454... raiz de 454,76. Bem, deu... Eu vou colocar a resposta aqui em laranja. Então, minha resultante deu aproximadamente 21,3 newtons. 21,3 newtons, tá correto. Beleza, eu conferi aqui. Então, pessoal, a única dúvida que pode surgir é a seguinte. Pô, professor, por que você não colocou o sinal de menos do lado do 20 aqui? Vou colocar aqui em laranja, aqui, ó, aqui embaixo, ó, na hora do 20 ao quadrado. Poderia, porque aí, como vai elevar ao quadrado, menos com menos dá
mais. Então não, o sinal de menos vai sair vai ser eliminado, né? E eu poderia também não utilizar o sinal de menos, por quê? Porque eu estou querendo saber apenas do módulo. O módulo é o valor absoluto, é comprimento. O comprimento não tem sinal, é só o valor absoluto. Tá bom? É a única coisa que poderia acontecer. Agora, no mais, é decomposição de vetores, utilização de seno e cosseno e utilização de Pitágoras. Beleza? Vamos para a próxima questão. Antes, só uma observação, tá, gente? Essa é a última questão, que deu uma raiz quadrada de número quebrado, tá? É óbvio que não vai cair numa questão de vestibular, a não sei que ele deu o valor da raiz quebrada, tá? Mas eu tive que usar uma calculadora para poder calcular essa raiz aqui, ó, de 454,76, tá? Que é uma situação bastante corriqueira quando você já está na faculdade, tá? Quando você está na faculdade, você pode usar a calculadora, tá aqui a minha, tá? Então é uma situação super comum, tá? Lógico que em vestibular ninguém vai pedir para calcular uma raiz quadrada de número inexato, né? Raiz quadrada inexata, de cabeça. Não dá, né? Fica difícil. Beleza, gente? Então, só para deixar esclarecido a questão número 7. Questão 8, questão de Enem, tá? Enem 2017. Um longo trecho retilíneo de um rio tem uma flange perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco ele entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é. Então, pessoal, vamos pensar um pouco. O barco, eu vou dar, agora sim vou dar um zoom para vocês enxergarem o problema. Vamos lá. Como o barco estava antes de entrar no rio principal, né? Ele estava andando na vertical aqui, ó, de acordo com a nossa referência, de cima para baixo, né? E a correnteza do rio principal, ele está da esquerda para a direita. Beleza? Então eu vou representar aqui embaixo. Então aqui está a velocidade do barco antes, que eu vou chamar de velocidade 1. E a velocidade da correnteza vai estar para cá, que é a velocidade V2, que é a velocidade do rio. Tá? Tem uma pegadinha esse problema aí, tá? Muita gente vai achar, tá? Porque o que vai acontecer com o barco, né? Quando ele entra no rio, quando ele vai entrar, ele tá aqui, ó, entrou no rio. Ele vai ao mesmo tempo para baixo em direção à margem e vai para frente por conta da correnteza do rio, né? Então ele vai fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Ele vai para frente e para baixo. Aí vai chegar na margem aqui, ó. Se ele está acionado com a mesma potência, né? Então significa que a velocidade não varia. Tá? Aí todo mundo, gente, aí vai ter uma galera que vai vir seco na alternativa A. Ela não está certa. Por quê, gente? Ela é super, assim, induz a gente a ir para a alternativa A. Mas na verdade, quando você ainda está no rio secundário, nesse rio secundário aqui, ele ainda está com a direção e sentido do rio. Então, nesse pequeno trecho, ele está para cima e para baixo. Ele só começa a ir para baixo e para a direita quando ele entra no rio principal.
Tá? Até mesmo porque se ele for direto, igual indica a alternativa A, é lógico que vai bater aqui na margem do rio secundário. Tá bom? Então ele tá com velocidade para cima e para baixo, depois que ele entra no rio que ele começa a fazer o movimento para baixo e para direita. Então significa que a alternativa D de dado. Tá bom? Ele somente é a alternativa D porque ele ainda está, no começo da análise do problema, ele ainda está no rio secundário, que está com velocidade para baixo na vertical. Tá bom, gente? Aí é um conceito de trajetória, é uma questão que tem que pensar bastante, né? Eu, por exemplo, na época de vestibulando, pode ter certeza que eu ia na A, né, seco. Tá? Depois que eu analisei essa questão aqui, eu realmente vi, né, que a pegadinha está na direção e no sentido da correnteza do rio secundário antes dele entrar no rio principal. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício 9 do Enem 2016. É o ano do que eu fiz o Enem para entrar na faculdade que eu faço hoje, lá em Caraguatatuba. Né? Então eu vou ler aqui rapidinho. Benjamin Franklin, aí falou de nascimento em 1706, ano da morte em 1790, por volta do ano de 1757, percebeu que 2 barcos que compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto que os outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelo lado dos barcos. Inquirindo mais a respeito, soube que os habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo na água para impedir que o vento a agitasse e atrapalhasse a pesca. Em 1774, o mesmo Benjamin Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá 4 ml de óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2.000 metros quadrados, formando filme fino. Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza e tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalhe até formar uma camada com uma única molécula de espessura. Nas condições do experimento realizado por Benjamin Franklin, as moléculas do óleo apresentam um tamanho na ordem de... Pessoal, vai trabalhar com notação científica isso daí, tá? Só que antes, gente, eu acho que... Não sei se todos conseguiram fazer essa questão. Ela tem um pequeno detalhe. Eu vou explicar aqui. Rapidamente aqui. Tem o lago, que tem um formato qualquer aqui. Ele tem um lago de área A, superfície A. Só que ao mesmo tempo ele tem uma espessura. Eu olhando de frente aqui, ele joga lá a quantidade de azeite, né, de óleo de oliva. Ele vai se espalhar pelo lago todo e tem uma espessura de uma camada de moléculas. Que eu vou chamar essa espessura de E. Tá? Por que você quer saber da espessura e por que ele te deu a área? Tá? Porque é o seguinte, galera. Porque se eu tenho a área, ele dá a medida da área, e ele te dá a espessura, ele te dá o volume, né, do óleo. Volume, gente. Volume é a área vezes a espessura, né? Seria aquela fórmula da geometria, né? A área da base vezes a altura. Tá? Quem que é a área da base? É a área do lago, vale A. Quem que é a minha altura? É a espessura do filme de azeite que o Benjamin Franklin jogou no lago. Beleza? Quem que é o volume? É esse 4 ml aqui, né? O volume de azeite é de 4 ml. Bom, vamos pensar um pouco. Em primeiro lugar, 4 mililitros.
4 mililitros. Mili é a milésima parte, né? Então é 4 vezes 1 sobre 1000 litros. Só que a gente não pode esquecer que um litro, ele tem um nome, né? Que é o famoso decímetro cúbico, né? Lembrando, gente, que um decímetro equivale a 10 elevado a menos 1 metros. É a 10ª parte de um metro. Só que eu estou falando do decímetro cúbico. Então, para se transformar um decímetro em decímetro cúbico, eu tenho que elevar o cubo aqui. Eu tenho que elevar o cubo aqui. Né? Então, um decímetro cúbico equivale a potência de potência. Né? Então, eu multiplico os expoentes. Menos 1 vezes 3, menos 3. 1 decímetro cúbico equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, eu estou transformando mililitro em metro cúbico. Por quê, gente? Porque a minha área está dada em metros quadrados. Tá? Então, eu tenho que coincidir as unidades. Beleza? Então, o que ocorre? Então, aqui vai ser igual a 4 vezes 10, 1 sobre 1000 é 10 elevado a menos 3. Vezes 10 elevado a menos 3. Então, 4 mililitros equivale a 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Tá? Bem, eu quero saber quem que é a espessura, né? Então, aqui está a área, está multiplicando, eu passo para o outro lado dividido, né? Então vai ser igual ao volume dividido por área. O que é meu volume? Acabamos de ver aqui. 10 elevado... 4 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Quem que é minha área? A área está dada. 2000. Então vai ser 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao cubo, né? 2000 metros quadrados é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao cubo. Né? Metros quadrados. Né? Estou usando notação científica. Olha só para você ver como notação científica ajuda a fazer conta. 4 dividido por 2, 2. 10 a sexta dividido por 10 ao cubo. Tá? Então eu estou pegando 10 a sexta, divisão de potência de mesma base. Né? Então eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então é menos 6, menos 3. Então a espessura desse lago equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Pô, professor, mas aqui não tem nenhuma alternativa com 2 vezes 10 a menos 9. Pessoal, ele não quer saber o resultado exato. Ele quer saber a ordem de grandeza, a ordem de tamanho das moléculas. Né? Por exemplo, eu tenho 1,86 m de altura. Né? Qual que é a minha ordem de grandeza? 10 elevado a 0 metros, 10 elevado a 0 metros e 10 elevado a 1 metros, que é 10 metros. Está entre 0 e 10. Né? Então, minha ordem está muito mais perto, minha altura está muito mais perto de 1 metro do que de 10 metros. Aqui, nesse caso, ele está próximo de qual alternativa aqui? É a alternativa D. Ele está mais próximo de 10 elevado a menos 9 do que 10 elevado a menos 11. Tranquilo? Então, isso que é a ordem de grandeza, né, de uma determinada medida. Nesse caso, é a espessura da molécula. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo de fazer alguma outra questão aqui. Ah, essa questão aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou dividir em mais uma parte, tá? Vou fazer parte 3, porque essa questão aqui, ela requer uma discussão um pouco mais profunda. Deixa eu ver as outras aqui se dá.
Deixa eu ver como é que são as outras que eu não lembro. As outras são mais simples. Dá pra fazer um terceiro vídeo mais rápido aqui. Vou fazer um terceiro vídeo mais rápido aqui. Então vou dar mais uma pausa, tá? Daqui a pouco eu retorno, beleza? Até daqui a pouco aí.